Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Que o Senhor Jesus continue se abençoando rica e poderosamente a tua vida. E nesse momento eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer as pessoas que se inscreveram no nosso canal Ministério Luz do Mundo e compartilharam os vídeos, as mensagens, os estudos que lá estão. Quero assim desejar a você que as bênçãos de Deus ela esteja sobre a tua vida. E quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscrever e compartilhe para que outras pessoas elas possam ter acesso às mensagens, aos estudos, como também muitas pessoas têm visitado a nossa página no Facebook, como também no grupo Luz do Mundo. Isso é maravilhoso, são bênçãos de Deus para a sua vida. A Igreja, a Assembleia de Deus Luz do Mundo, ela continua trabalhando para que as pessoas elas possam ter o esclarecimento da palavra de Deus e seja conduzida pela palavra do Senhor. Quero deixar aqui um texto base para a nossa meditação, João 8, 30 e 31, onde o próprio João, o próprio Jesus, ele fala através da sua palavra que nós devemos estar a cada dia firmado nesta palavra, conhecendo a verdade, para que a verdade ela venha nos libertar. Se nós estarmos firmados nos seus princípios, se nós estarmos firmando as nossas bases na sua palavra, nós verdadeiramente seremos discípulos de Jesus se permanecermos, porque a proposta de Deus é para aqueles que permanecem. Então eu quero trazer um título para esta palavra: o poder da palavra. Como a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela tem poder de transformar, ela tem poder de limpar a vida das pessoas a partir do momento que nós credibilizamos a palavra do Senhor. Nós vamos perceber que o Senhor ele tem dádivas para as nossas vidas. E você será aquela pessoa que estará em um crescimento progressivo. É importante que Pedro, ele diz no capítulo 2 e no versículo 2 da sua primeira carta, ele diz: e desejais ardentemente, como crianças recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Observe que Pedro ele está mostrando esta progressividade da vida cristã, o crescimento, esse fortalecimento da nossa vida, esse nutrir é necessário para que nós sejamos fortalecidos e cresçamos saudável naquilo que se diz respeito ao ensino da palavra. É necessário que nós anseiamos, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Observe que toda criança, quando nasce, ela anseia pelo leite materno. Para quê? Para que ela possa nutrir-se, para que ela possa crescer e sobreviver, porque ela só vai chegar a uma condição de comer uma comida mais sólida a partir de um determinado tempo, da determinada idade. Então ela, antes dela chegar àquela comida sólida, ela vai nutrir-se do leite materno. E o cristão ele precisa está sendo alimentado, nutrido pela palavra de Deus. Porque se você não nutrir pela palavra de Deus, o próprio Senhor diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. E é importante nós termos essa
essa palavra como base para nossas vidas, para que nós venhamos crescer de forma saudável. Porque se você não crescer de forma saudável, segundo a doutrina bíblica, você pode empanzinar, mas não vai nutrir. Então é importante que você seja nutrido pela palavra de Deus. E Pedro, ele traz essa recomendação para os seus leitores e para a igreja, que isso tem que ser desejado. Desejai-vos ardentemente como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isso é maravilhoso. Um outro texto muito interessante, que a palavra de Deus ela serve de base para o crescimento da vida do cristão, e nós não venhamos nos envolver com coisas desta vida e até ter um entendimento daquilo que glorifica a Deus ou não. O Salmo 1, no versículo 2, ele diz: antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Observe que o salmista ele traz ao nosso entendimento que aqueles que estudam a palavra, aqueles que têm a palavra de Deus como base para o crescimento da sua vida, como sustentação, sendo verdadeiramente limpo por esta palavra, ele sabe como deve ser o procedimento do cristão. É por isso que ele diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E uma coisa interessante que eu observo neste salmo é que muitas pessoas acham que escarnecedores, o homem que não anda no conselho do ímpio, o homem que não detém-se no caminho dos pecadores. Quando a pessoa faz uma analogia, quando o salmista realmente está falando, ele está olhando, as pessoas pensam até que ele está apontando para o mundanismo lá fora. Mas ele está falando justamente de pessoas que possam estar junto com você, até mesmo fazendo parte da mesma igreja, se congregando no mesmo ambiente, mas são pessoas que não permitiram que ser limpo pela palavra. Então essas pessoas, às vezes, quando ela fala, elas denigrem, elas agridem, elas falam mal de pessoas, falam mal da vida de líderes e assim sucessivamente. E é justamente essa observância da palavra de Deus que o salmista está dizendo. Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Pessoas que cometem impiedade, pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas que não permitiram ser limpo pela palavra. Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. E outra coisa importante, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E uma coisa importante que ele nos fala, que se essa pessoa ela não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele traz um exemplo clássico de como deve ser a vida de um verdadeiro cristão. Antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Observe uma coisa interessante. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, aquele que observe a palavra de Deus, Paulo diz: pois quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. É tão interessante que Paulo ele fala de uma mudança radical de mentalidade. Paulo ele fala dessa mudança que é de dentro para fora. Pois quem já está em Cristo, portanto, quem já está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele fala de uma transformação. Algo em nós
precisa ser mudado, ser transformados, para que possamos realmente estar ligado com Deus, para que a nossa vida glorifique ao Senhor. E só possamos ter mudança nas nossas vidas, só possamos mudar a partir do momento que nós credibilizamos a palavra de Deus, que nós damos crédito para esta palavra, que nós observamos a palavra, que nós guardamos estes princípios para que nós venhamos ser moldados por esta palavra. Isso é importante. E quando você é moldado pela palavra de Deus, você não se envergonha. Paulo, escrevendo Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A partir do momento que você compreende o poder, os valores que estão inseridos nesta palavra e o que ela proporciona para nós, é glorioso. A nossa vida com Deus, ela muda completamente porque você estreita uma relação com Deus. E Paulo, ele conhecia muito bem a ação de Deus e o poder do Senhor, a ação direta de Deus em favor desse ser, de uma mudança, de uma transformação, de um renascimento verdadeiro em Cristo Jesus. Quando ele prova isso, Paulo diz assim: eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Quando a pessoa se envergonha, ela tem vergonha de ser cristão, ela tem vergonha de professar o Cristo que ela serve, é porque não nasceu de novo. Ele não foi transformado pela palavra de Deus e muito menos experimentou o que é graça de Deus na sua vida. E Paulo, ele traz isso de uma forma tão clara, que ele não se envergonha. Pelo contrário, ele reconhece o poder que há no Evangelho. Ele reconhece que a palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de Cristo, porque eu reconheço que este Evangelho, ele é poderoso para transformar vidas. Esse Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Porque o ápice do Evangelho, em primeiro lugar, não é cura divina, não é batismo com o Espírito Santo, não é purificação de leproso, nem mudo falando, nem surdo ouvindo. A plenitude do Evangelho, em primeiro lugar, é a salvação. O maior milagre registrado na Bíblia é salvação. Às vezes as pessoas acham que só aconteceu um milagre no culto se alguém for curado. Um dos maiores milagres na Bíblia é a salvação, é quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, confessa o nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E a Bíblia ainda acrescenta a festa no céu por um pecador que se arrepende, por mais do que 99 justos. Porque Jesus, ele diz: olha, porque os 99 justos, ele não precisam de arrependimento, mas sim aquele que se arrependeu. Sim, aquele pecador que reconheceu os seus pecados e reconheceu também o senhorio de Cristo. Aceitou Jesus na sua vida como Salvador, como Senhor das suas vidas, ou da sua vida. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida maravilhosa e poderosamente. Sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Você é o nosso convidado a fazer parte desse projeto, fazer parte desse ministério em oração. Ao dobrar o seu joelho, interceda, orando por vidas, apresente as nossas vidas, a vida dos demais pastores, diáconos, diaconisas, presbíteros,
que estão ombreados nessa obra para divulgarmos o reino de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a sua vida, te dando graça e entendimento, para que você a cada dia seja mais e mais abençoado com estas palavras. Que Deus em Cristo te abençoe de forma poderosa.